Olá, meu irmão, olá, minha irmã, um bom dia a você. É com muita alegria que a gente inicia mais um devocional nessa manhã. Hoje, dia 28/7, são exatamente 7 horas da manhã. Mano Rômulo falando aqui de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Me alegra em estar com você nessa tua companhia. Não sei se você vai ver esse vídeo hoje ou se você vai estar vendo em outros dias. Então, para você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, independente da hora que você for ver. Nós estamos fazendo um estudo expositivo, versículo a versículo, capítulo a capítulo, desde Gênesis, né? Estamos aqui no capítulo 31. Vimos no dia de ontem que Jacó então se organiza, recebe uma palavra de Deus para voltar para sua terra. Fala então com as suas esposas e eles saem, né? No meio da quebrada, assim, no meio da noite, assim, como se estivesse devendo para alguém, como se fosse um criminoso, como se estivesse fugindo de alguma responsabilidade, quando na verdade ele deveria sentar com seu sogro Labão e deixar claramente o seu posicionamento e o seu desejo. Algumas pessoas podem pensar, será que ele não pensou e não tentou fazer isso antes? Não sabemos, podemos viver de suposição, não temos como ter essa certeza, mas o que nós sabemos é que a gente percebe que ele saiu no meio da noite, né? Como se estivesse devendo para alguém. Ele saiu como se estivesse complicado. E aí o que vai acontecer agora? A partir do versículo 22, Labão vai encontrar ele. Vamos fazer a leitura então? Para não ficar nas nossas palavras, e sim na palavra do Senhor. No terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó havia fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu seu caminho por 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Interessante, né? Jacó tinha saído e só depois de 3 dias que ele foi descobrir que Jacó não estava mais com ele. Por quê? Também havia uma distância. A família, os animais de Jacó, eles ficavam a uma distância da casa de Labão. Existia uma distância entre o acampamento de Jacó e o acampamento de Labão. E aí ainda levou mais 7 dias para que Labão chegasse. Mas olha o que Labão vai falar para ele. Alcançou, pois, Labão, versículo 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e lhe disse, guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó, por que fizeste isso? Por que me enganaste? Levaste minhas filhas como se estivessem cativas pela espada. Olha só, por que fugiste ocultamente e me enganaste e não fizeste me saber, para que eu te enviasse com alegria, com cânticos e com tambores e com harpas? Olha o que o nosso amigo Labão está falando, né? Labão, o usurpador, Labão, o traiçoeiro, Labão, aquele que engana, aquele que corrompe, agora está indignado porque Jacó usou das suas mesmas artimanhas. Labão ele começa a provar um pouco do seu próprio veneno ou colher um pouco da sua semeadura. Possivelmente Jacó deveria ter tido o desejo de conversar de uma forma franca. Nós percebemos que ele fez isso 3 vezes pelo menos. Primeira vez quando ele chega na casa de Labão e ele quer casar com Raquel. Ele fala que trabalhará por ela um valor específico, 7 anos. No 7º ano ele ganha um prêmio. Que prêmio? Um engano, um tropeço, uma mentira. Como o próprio Labão usou aqui, né? Uma logração. Né? Depois mais 7 anos e mais uma vez ele é logrado. Depois mais 6 anos e mais uma vez ele é logrado. Por 20 anos Labão enganou Jacó dentro de sua casa. E agora Labão ele acha que tem algum crédito. Labão havia passado 20 anos enganando Jacó. Apesar de todo o seu burburo e comoção, não havia nada que Labão pudesse fazer contra Jacó. O próprio Senhor havia dito isso, né? A gente vê ali no versículo 24. O próprio Senhor havia orientado. Jacó tem uma promessa, meu irmão. E Jacó precisa caminhar dentro dessa promessa. Eu fiz uma anotação aqui. O que deixou Jacó indignado não foi eles terem saído. Mas o que? Foi Raquel ter levado dentro das suas bagagens. Olha o que Raquel fez. Raquel é muito insensata, cara. Raquel levou os ídolos da casa do seu pai. 3 coisas me passam pela cabeça. Primeiro, por que Raquel ia levar os ídolos?
senão para mexer com a estrutura emocional do seu pai. Porque ela sabia que a fé de Labão estava no ídolo, nas estatuetas e não no Deus que abençoava Jacó. Segundo, ela quis fazer isso para ter um álibi. Possivelmente ela não queria sair. Podemos ter essa noção. Ela queria ainda manter um vínculo com a sua casa. São perguntas que eu estou fazendo, meu irmão. Não é a Bíblia. E terceira situação que eu vejo. Ela queria machucar o seu pai. Ela queria vingar o seu pai. Pode ser também uma objeção. Olha o que vai acontecer aqui. Versículo 26. Então disse Jacó, versículo 28, perdão. Também não permitistes beijar os meus filhos, minhas filhas, loucamente agiste fazendo assim. Porém havia em minha mão eu fazer mal, mas Deus veio até mim ontem à noite e me disse para que eu não fizesse mal contra ti. Agora, se quiseres ir embora, por que tens tanta saudade da casa do teu pai e furta os meus deuses? Olha aqui o que Labão está sendo muito perspicaz. Por que, se tu queria tanto ir para casa, por que tu está levando na bagagem os meus ídolos, os meus deuses? Então Jacó respondeu, por quê? Temia, pois dizia comigo, porventura não me arrebataria de tuas filhas? Eles começam a ter um diálogo aqui em relação aos deuses que foram usurpados. E o que vai acontecer? Jacó vai ficar extremamente irado porque Labão vai começar a revistar todas as suas bagagens, né? Labão vai começar a revistar tudo. Olha só o que vai acontecer. Então entrou Labão na tenda de Jacó, versículo 33. E na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não as deixou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos que tinha posto na umbanda do camelo, e assentava-se sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse ao seu pai, não acenda a tua ira contra os nossos olhos, ó Senhor, que não posso levantar diante de tua face, porque tem os costumes de mulheres. E ela procurou, mas não achou, e ele a procurou, mas não achou os seus ídolos. A dona Raquel aqui, ela, além de roubar, ela mente. Ela justifica o esconder dos ídolos do seu pai em relação à sua menstruação. Raquel, ela está grávida, né? Quando a palavra está falando aqui que ela está com os costumes de mulher, ela está menstruada, e ela diz para o seu pai então que ela não pode levantar de cima do camelo porque os ídolos estão ali. Ai, que mulher, meu Deus, perversa, mentirosa, podre, ladra e ainda por cima traiçoeira, né? Porque ela poderia colocar tudo a perder. Esses são os personagens da Bíblia, né? Personagens incríveis, né? A gente percebe que eles têm a mesma face da gente hoje. Eles não agiram diferente de nós em nenhum momento. Nós agimos assim como Raquel. Nós agimos assim como Labão. E deveríamos também agir assim como Jacó. Quero fazer uma anotação final aqui, para a gente terminar essa nossa reflexão. A coisa mais importante no discurso de Jacó, olha só, o discurso que Jacó vai ter. Eu quero fazer a leitura aqui contigo, para que não fique nas nossas palavras. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo, me despedirias vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e me repreendeu ontem à noite. Jacó deixa claro aqui que a presença de Deus, a presença do Deus de Abraão, a presença do Deus de Isaac, seu pai, de Abraão, seu avô, foram o diferencial no relacionamento entre ele e Labão, seu sogro. Que testemunho magnífico, né, meu irmão? Jacó, ele dá um testemunho de que o Senhor continua sendo o mesmo Deus de amor. E ele caminha em obediência. Nós vamos ver que daqui para frente, eles vão começar a ter novamente um relacionamento. Porque Labão agora ele vai tomar uma posição em relação àquilo que ele recebeu. Uma posição essa que não vai ser muito duradoura, mas que em partes vai ser importante para que Jacó encontre paz no seu coração. Então amanhã, se o Senhor nos permitir, a gente vai estar aqui novamente, conversando sobre essa trégua entre os dois, entre o sogro e o genro, entre Labão e Jacó. Desejo a você uma ótima terça-feira, muita paz no teu coração e que Deus possa te abençoar grandiosamente em nome de Jesus.